Olá, mais uma lição diária para o seu coração. É muito bom estar falando com você, amigo internauta, e para você também, amigo da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Um abraço ao nosso amigo locutor Elmo. Nós já dissemos que estamos desenvolvendo um tema geral que para 3 meses, que é a verdade presente no livro bíblico de Deuteronômio. E para esta semana, nós temos um tema geral para a semana toda. E dentro desse tema, nós também falaremos sobre subtemas deste assunto, que é prefácio de Deuteronômio. E também o texto bíblico que acompanha: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Hoje, a queda e o dilúvio. Veja, é interessante como o homem, ele não consegue se firmar nas suas próprias palavras. Porque Deus fez perfeito os anjos todos do céu, mas um deles se rebelou, Lúcifer. Você conhece a história, é bíblica, está escrito. Porém, Lúcifer se rebelou e levou com ele 1/3 parte de anjos do céu. Todos perfeitos, Lúcifer e os seus anjos também eram perfeitos. E, no entanto, eles escolheram se rebelar. Mas espera um pouco, você pode dizer assim, mas Deus não poderia fazê-los só para obedecer? Aí Deus criaria robôs. E Deus não criaria pessoas livres para escolher amar. Robôs, você não se compromete com ele não se compromete com você. Mas Deus se compromete com o ser humano. E nem sempre, aliás, nunca o homem se importou com Deus. Tanto é que Deus foi ao máximo daquilo que podia fazer pelo homem, dando a sua vida por nós. Mas é interessante que esse homem perfeito que Deus criou, Adão e Eva, eles se rebelaram também, pecaram. E infelizmente, hoje nós conhecemos o pecado por causa daquele primeiro casal. Porém, eu e você não precisamos pecar. Podemos escolher não pecar como Cristo escolheu não pecar. Olha só o que está escrito aqui. Após a queda, as coisas foram de mal a pior. Até o ponto em que o Senhor concluiu sobre as pessoas que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E se seus pensamentos eram ruins do ser humano, suas ações também eram. Até que o Senhor destruiu o mundo inteiro com um dilúvio, dando à humanidade uma chance de recomeçar, numa espécie de segunda criação, ou segunda chance. No entanto, como mostra a história da Torre de Babel, conforme está em Gênesis 11, de 1 a 9, a humanidade ainda parecia decidida a desafiar a Deus. Quando a torre estava parcialmente pronta, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores. E outros compartimentos, esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados aos seus ídolos. O povo se alegrava com seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, colocando-se em oposição ao governo do céu e da terra. Então, a questão da Torre de Babel não é simplesmente, vamos nos livrar de um futuro dilúvio. Não. Era uma rebelião contra o Deus que os criou e os mantinham com vida, e os conservava. Você encontra no livro Patriarcas e Profetas, Ellen Goldwhite, na página 119. Além de confundir sua linguagem, Deus espalhou a humanidade caída pela face da terra. Então veja, Deus preferiu separá-los, desuni-los, para que eles não tivessem contato um com o outro, criando línguas inteligíveis em cada lugar da terra. Sabem, amigos,
nós seres humanos somos maus continuamente. Não adianta a gente querer enganar, não, mas a gente é bonzinho, eu não mato, não roubo. O problema não está entre nós seres humanos, o problema está entre nós e Deus, o grande Criador. Olha só, a palavra Deuteronômio, o título do livro, deriva da tradução grega a Septuaginta, de uma frase de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Uma cópia desta lei, que significa literalmente uma segunda apresentação. Isto é, uma repetição desta lei. A palavra hebraica para lei é Torá, que em sentido jurídico se refere a algo mais abrangente do que nossa palavra que a gente conhece como lei. Significa ensino, ensinar as leis, no sentido geral do termo, e inclui todas as instruções divinas. A frase "uma cópia desta lei" descreve de fato o conteúdo do livro, conforme está em Deuteronômio 28:61, 29, versículo 21 e assim por diante. Não apenas por ser a repetição da lei originalmente dada no Monte Sinai, mas porque é uma revisão dos ensinos divinos. É importante observar que o título hebraico do livro, Debarim, palavras, que quer dizer palavras, ou são estas as palavras. Debarim quer dizer palavras, ou são estas as palavras, conforme está em Deuteronômio 1, versículo 1. Refere-se às palavras proféticas de Moisés, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, conforme está em Deuteronômio 1, versículo 3. Esse título ecoa as últimas palavras do livro de Números. São estes os mandamentos. Veja, a Bíblia, muitas vezes, você vai perceber, principalmente quando é só um autor que escreve, o finalzinho termina com um sentido e ele reinicia no outro livro com o mesmo sentido. Então vamos ler. Números 36, 13. Olha só o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Aí, agora acho que deu para ler, né? 36, versículo 13, diz assim: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Agora, presta atenção no que vou ler em Deuteronômio 1, versículo 6. São praticamente o mesmo sentido. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Ou seja, pessoas, relacionando-se a pessoas. Deus preocupado conosco, preocupado com você e comigo. É interessante notar, queridos, que Deus não nos deixa órfãos. Ele é o nosso Pai. Ele nos ensina tudo o que devemos aprender. Por isso o livro de Deuteronômio. Seria bom que você se preocupasse e lesse este livro. Faça isso. Pense nisso também. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos destes a Tua palavra, as Santas Escrituras, para lermos o que o Senhor deseja para a nossa vida. Pai querido, queira abençoar a cada amigo ouvinte da Rádio Web Milênio e também os amigos internautas. Cuida deles, proteja-os de todo mal. Cura, Senhor, as pessoas que estão doentes em hospitais ou em casa dessa peste terrível. Obrigado porque o Senhor tem conduzido a vida da minha irmã e de todos os seus familiares. Como também eu tenho certeza que Tu tens dirigido a vida de todos que têm um ente querido ou um amigo doente desta peste. Senhor Deus, faça um milagre, que as Tuas maravilhas se façam presentes em nossas vidas. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um forte abraço. Se você não está inscrito, inscreva-se, ajuda-nos. Até o próximo encontro.